irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vocês vão me acompanhar um vídeo aqui, né, do Francisco Evangelista, né? Ele fala que os macumbeiros são cristãos. Irmão, né, sangue de Cristo tem poder, pelo amor de Deus, né? Então vamos acompanhar aqui para vocês verem aí. Quero que você me acompanhe aqui esse vídeo aqui. Nós estamos aqui, né, direto no canal do Francisco Evangelista, né, o falso Evangelista Francisco, né, o falso evangelista. Bom, estamos direto aqui no canal dele, né, para que ele não invente dizer que é mentira minha, né, porque ele tem um modo de dizer que as pessoas estão mentindo contra ele, que as pessoas estão usando o aplicativo de voz de artificial, não sei o que, né? Mas aqui eu estou direto do canal dele, para que ele não possa mentir, né? Então vamos aqui acompanhar. Veja que absurdo ele fala aqui. Vamos acompanhar aqui, detalhe por detalhe. Ei, vai orar ao Senhor. O dono da sabedoria é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, irmãos, tá bom? Viu? Eu tô rindo assim, é porque muitas vezes, irmão, as pessoas até peca porque não sabe da vida de um do outro e fica falando aquelas coisas que não deve, né? Eu estou feliz, eu vim aqui mais uma vez orar, né? Trazer aqui mais oração e despertar o povo de Deus. Né, dizer para o Francisco Evangelista que ninguém precisa saber da vida de ninguém não, né? A vida pessoal pertence a você. Ninguém precisa saber da vida pessoal de ninguém não, né? Nós estamos para combater os falsos evangelistas, falsos pastores, profetas, bispos, ombreiros, para combater as suas heresias, né? Os seus falsos ensinos. Não é saber da sua vida pessoal, né? Não é saber da sua vida, tá certo? Os apóstolos combatiam as heresias, né? Os falsos ensinos. Tá cheio de pessoas aí, irmãos, dizendo que serve a Deus, mas é só de fachada. Mas não estão inscritos mas não estão encaixados naquela palavra que o Senhor diz, né? Aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Mas o Senhor não lança fora aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque Judas estava com Jesus. Jesus podia muito bem ter perdoado Judas, né? Ter livrado Judas dele se enforcar, quando fala que ele se enforcou, se jogou no abismo e tal e tal. Mas ele não teve arrependimento. E por ele não ter se arrependido, ele achou que o dinheiro era tudo. Ele vendeu Jesus por um saco de moeda, porque ele era o tesoureiro, ele estava com tudo nas mãos. E tem muitas pessoas se vendendo por isso, pelo dinheiro. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, irmão, sobre a questão de Judas, né? Então, Judas, né? Judas, ele foi escolhido por Deus, mas não para fazer parte da promessa da salvação, ok? Então é por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, né? Muitos são escolhidos, mas nem todos são salvos, ok? Então Deus escolheu Judas para se cumprir uma profecia, né? Que foi dita lá por Davi, para se cumprir essa profecia, né? O filho da perdição, que venderia Jesus. Então Judas, ele era o filho da perdição, não o filho da promessa, tá certo? Então Judas, quando ele viu que realmente era verdade o que Jesus falou, que ele seria preso, iam bater nele, então Judas ficou tão traumatizado, né, de ter entregado Jesus e vendo o que os fariseus estavam fazendo com Jesus, ficou
traumatizados. Então ele foi e se matou, né? Foi e se matou. Mas Judas, foi escolhido como filho da perdição. Judas, ele era alguém que não necessitava de arrependimento. Ele era ganancioso pelo dinheiro. Então, Judas não necessitava de arrependimento. Então, essas pessoas que não necessitam de arrependimento, elas vão e se matam, perdem a sua salvação, né? Tá entendendo? Então, Deus, ele escolhe, mas a maioria que Deus ele escolhe não significa que todos ali vão ser salvos, né? Que todos são escolhidos para a promessa da salvação. Mas muitos são chamados e poucos escolhidos, ok? Então Judas foi escolhido como filho da perdição, né? Jesus sempre falava, fora o Judas, né? Então Jesus estava falando só dos 11, os 11. Aí Jesus fala, fora o Judas, né? Que Judas era o filho da perdição, que ele iria se perder realmente, ok? Vamos acompanhar mais. Eu estou aqui, irmãos, porque Deus me ergueu, me levantou para ser o intercessor, para orar pela sua vida, para orar pela minha vida, pela vida da minha família. Escuta. Bom, falando aqui para os irmãos, o Francisco, o evangelista, ele é como os fariseus, né? Os fariseus, eles gostavam de se amostrar, que jejuava e que orava, certo? Preste atenção no que eu estou falando aqui. O Francisco, o evangelista, ele se enquadra realmente, né, na seita dos fariseus, na doutrina dos fariseus. Olha só, os fariseus, ele gostava, irmão, de se amostrar na praça, né? As suas longas orações nas praças, para que o povo veja. Os fariseus, ele gostava de mostrar seu jejum, para que as pessoas vissem que este homem está jejuando, que esse homem realmente é de Deus. Os fariseus, eles gostavam de se amostrar, publicar seu jejum e fazer oração para o povo ver, certo? Vai pegando a visão. Então havia ali um gentio e um publicano, um judeus e um gentio, né? Os gentios, que são aquele povo religioso, certo? E o publicano ali, se empolgando, né? O publicano da seita dos fariseus, da religião, estava ali, Senhor, eu jejuo mais que esse homem aqui, né? Eu jejuo mais, eu dou meu dízimo, e cococó, né? Faço oração mais que isso aqui, o exemplo, né? Também, o exemplo também estou dando aqui, né? Eu faço oração mais que isso aqui, eu dou meu dízimo, eu faço jejum, e cococó, os hipócritas, tá certo? Bem assim é isso aqui, irmão, bem assim é isso aqui. Toda hora fica julgando as pessoas, não ora, essas pessoas não oram nem jejua, eu oro, eu jejuo, isso aqui, irmão, é hipócrita, é fariseu, esse aqui. Toda hora que grava vídeo, é julgando as pessoas. Ah, não jejua, não ora, e ele é o único que só ora, que jejua. Que faz oração mais que todo mundo, que jejua mais que todo mundo, só vive julgando as pessoas que não ora, que não jejua, pelo amor de Deus, irmão. É fariseu puro, pelo amor de Deus, tá? Então, eles têm costume de usar o Velho Testamento, Ah, é porque publicou o jejum para as nações, cococó. Eles usam o Velho Testamento como modo legítimo. Só que essas pessoas aqui não respeitam o mandamento de Jesus. Não obedecem o mandamento do Filho de Deus, né?
Então, no Novo Testamento, Jesus falou: quando jejuares, entra no teu quarto. É entre você e Deus. E ponto final. Jesus fala que os fariseus gostavam de se amostrar, de amostrar o seu jejum e suas orações nas praças. Ok? Aí o Francisco Evangelista ele começa a usar o Velho Testamento, pelo amor de Deus, irmão. Como faz os fariseus, né? A seita dos fariseus, eles usavam sempre o Velho Testamento contra Jesus, né? A lei de Moisés e tal, e sabe? Só viviam, ok? Então, as nossas orações, nosso jejum, né? O nosso jejum no Novo Testamento é secreto. Não é para estar se mostrando para ninguém. Então tem um monte de fariseu no YouTube, nas plataformas, contando seu jejum. Hoje é o dia que eu estou jejuando, 7 dias de jejum, kikiki, cococó. Né? Os fariseus, falsos profetas, os fariseus. Tá certo? Porque essas pessoas querem se mostrar que elas são de Deus, porque está publicando seu jejum, fazendo suas orações do tamanho do mundo, né? Porque os fariseus, quando ele pegava o dinheiro das viúvas, eles faziam a oração do tamanho do mundo, aquelas orações longas, e os coitados ficavam achando que este homem era de Deus, né? Fazendo oração grande, se amostrando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, todos os vídeos que ele faz é julgando as pessoas. Não ora, no jejum, kikiki, cococó. Irmão, pelo amor de Deus, tá? É fariseu puro, de carteirinha, tá bom? Vamos lá. E fica se Na minha gabando, família, né? E fica se gabando. Isso é soberba. Isso é soberba. Fica se gabando. Né? Jejum das nações. A entrega do jejum, kikiki, cococó, é fariseu, fariseu. Aí fica humilhando as pessoas. Não ora no jejum. E ele é Deus para saber que a pessoa no jejum nem ora. Né? Ele julga. Né? Francisco Evangelista, o nosso jejum é secreto, é entre nós e Deus nos recompensará, certo? O seu jejum é hipócrita, tá bom? É hipócrita seu jejum e suas orações são hipócritas, tá bom? Então, irmão, essas orações longas, grandes, né? Nós fazemos ali, né, no quarto, nossas orações longas, conversando ali com Deus, né? Porque tem igreja que faz uma oração tão grande do mundo, né, ali dentro da igreja. Irmão, essas orações longas a gente faz em particular, entre nós e Deus, né? Porque ali vai perdendo tempo e quando vai pregar a palavra, no instante termina o horário, porque faz oração do tamanho do mundo, né? Vamos lá. Família numerosa. Se tiver 10 pessoas cristãos na minha família, servos de Deus de verdade. Tem muito. Mas tem. A minha família, a maior parte deles são os católicos. Mas, quer dizer, católico é um nome só. É uma placa. É uma placa. Cristianismo, irmão, é obedecer às fundações da palavra do Senhor. É obedecer o conteúdo da inéquida, da essência, do amor de Cristo Jesus. Jesus não quer ver você triste. Jesus não quer... Pois é, Francisco Evangelista, né? Católicos, eles não obedecem à palavra de Deus, certo? Não obedecem à palavra de Deus, né? Porque vive na idolatria, ok? Não minta para as pessoas não, ok? Você contendendo com ninguém, irmãos. Estou aqui no mesmo cenário. Né? Ele está dizendo que
Deus não quer que você contenda com ninguém, né? Irmão, o próprio Deus em Provérbios fala: Filho meu, seja sábio para que eu possa, né, responder àqueles que me afrontam. Então nós temos que se tornar sábio, porque Deus vai responder a esses hereges através de nós, ok? Então temos que buscar a Bíblia, tá certo? Então Deus usa o seu povo para responder e contender com esses hereges. O próprio Deus falou para o seu profeta: eu contenderei com eles. Até o próprio Deus contende com essa nação perversa e mal, certo? Então a palavra contender, ela não é, né, maligna do diabo, não. Agora depende a sua contenda. Se você contende para o mal, então isso é do diabo, certo? Então a nossa contenda com eles é para o bem deles. Então a palavra contender é que você vai contender com ele e dizer que ele está errado. Ele está pregando heresia. Então isso é contender, né? Dizer que ele está errado, certo? Então em Provérbios diz, se você tiver de deixa eu me lembrar aqui, com a cabeça esquecendo, deixa eu me lembrar aqui, viu? Deixa eu ver aqui, peraí. Diz assim, se você tiver de... com a cabeça esquecendo aqui, se tiver um motivo, né? Se você tiver de contender com alguém, se tiver um motivo. Se alguém tiver feito o mal para você, aí você contende com ele, né? Ou se alguém está pregando doutrina de demônio, está pregando heresia, aí você tem um motivo de contender com esses, né, pessoais que pregam outros evangelhos, tá bom? Eu acabei esquecendo aqui a palavra de Provérbios que diz, né? Acabei esquecendo aqui, que é a mesma palavra, né? Significa contender, né? Depois, quando eu me lembrar, eu falo, eu falo, né? Que é a mesma palavra contender, né? Que está em Provérbios. E aqui eu já tenho um vídeo explicando o que significa contender, certo? Então não vá por essas tituladas pastoras e essas mulheres que diz, não contenda com ninguém, não vá por ela não, certo? Vamos sempre contender com as doutrinas de Satanás, com as heresias, tá? Tem muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas com dúvida nesse mundo. Com tanto falsos evangelhos, como esse daqui, prega outros ensinos, que as pessoas estão com dúvida. E nós estamos aqui para poder contender com eles e mostrar a verdade para as pessoas, né? Para tirar as pessoas das dúvidas, tá bom? Vamos lá. Mesmo cenário. Hoje à noite eu vou estar em casa. Eu vou gravar hoje à noite também um vídeo. Mas estou feliz aqui. Me lembrei, irmão. Vocês... Me lembrei, né? Graças a Deus, me lembrei. A Bíblia diz assim, em Provérbios, né? Se tiver de pretear, tá? Se tiver de pretear com alguém, é só se tiver feito o mal contra você, né? Então você só preteia, só contende com alguém se tiver feito o mal para você. Então o que acontece? Nós temos heresias, falsos evangelhos no mundo. Então nós já está vendo mal aí, falsos evangelhos sendo pregados. Então nós vamos contender, pretear com esses mal, com esses falsos evangelhos, né? Doutrinas de demônio, ok? Então nós só preteamos, que significa
contender quando nós vimos o mal, né? Os falsos evangelhos, né? E assim vai, ok? Então, se você estudar o que significa pretear, aí você vai ver lá, né? Contender, e existem vários significados, ok? Vamos lá. Que gosta de botar apelido no evangelista Francisco. Isso... E outra coisa, né, que algumas tituladas pastoras, algumas mulheres, algumas pessoas dizem, né, que contender é do diabo, né? Contender é do diabo. Então, cuidado com essas pessoas, né, que não estudam a Bíblia. Porque o próprio Deus, ele também contende com seu povo, com essa nação, tá? Deus, ele também contende. Então, como eu digo e sempre digo, né? Depende a sua contenda, né? Se você contende para o mal, né? Isso é do diabo. Você contende caluniando, defamando as pessoas, aí isso é do diabo, tá? É do diabo. Então, a nossa contenda é para o bem. É dizer que a pessoa está errada, né? Então, a gente vamos contender com ele, dizer que ele está errado, que ele está pregando doutrina de demônio, está pregando engano e está, né, enganando as pessoas, né? Isso é contender, com respeito. Pode ficar à vontade, sabe? Porque isso não me convém eu querer me justificar. Quem me justifica é Deus, como está já justificando para vocês. Irmão, essas pessoas, discípulos do Davi Miranda, pentecostais, né? Eles usam todos os pentecostais, né? A maioria, e outros aí, eles falam, quem me justifica é Deus. Esses religiosos agora estão assim. Quem me justifica é Deus. Pelo amor de Deus, né? O Francisco Evangelista, a Bíblia diz que o homem mau, ele é reconhecido pelas suas obras que pratica. O falso profeta, o falso pastor, um falso evangelista, ele é reconhecido pelas suas obras que ele pratica de palavra. Se alguém prega heresia, prega engano, aí sim nós vamos justificar esse falso evangelista como falso evangelista que está pregando outros evangelhos, tá? Então, Francisco Evangelista, cada um de nós é justificado pelas obras, seja obras que praticam maus, como obras do bem, tá certo? Não venha com essa história que quem justifica você é só Deus, não. Você é reconhecido pelas suas maus obras, né? De pregar engano, de ficar enganando as pessoas com suas falsas visões. Pelo amor de Deus, tá bom, irmão? Vamos lá. Eu não sou nada do que vocês falaram. Nada. Eu não vim aqui pela mentira, irmãos. Eu vim aqui pela sinceridade de Deus que há em meu coração. Eu vim aqui pelo amor de Jesus. Eu me importo com a vida de ninguém. Me preocupo com as almas, as ovelhas da casa do Senhor, a criação do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus, como homem, pereceu, sofreu, né? Como homem, ele sofreu, ele até pereceu, mas ele foi vencedor. Porque ele enfrentou todos os obstáculos. Todos os obstáculos que Jesus enfrentou, ele católico roxo para o macumbeiro. Apanhei muito para aprender e estou aprendendo ainda na escola do Senhor Jesus. São 36 anos já. Não conta nada da tua vida para pessoas que se diz cristão, fiel a Deus. É melhor você contar para um católico roxo, para um macumbeiro. Viu?
Misericórdia, misericórdia, né? Irmãos, a Bíblia diz, né, que nós devemos contar o nosso pecado uns para os outros, né? Então, nós conta, né, assim, para um pastor, um irmão, né, sobre o nosso pecado e tal, assim. Deus me livre contar, né, a minha vida, o meu pecado para os do mundo, para macumbeiro ou católico. Não, não. Eu vou contar para o meu irmão ou para um pastor, tá? Então vamos lá. Então a Bíblia manda nós contar o nosso pecado uns para os outros, né? Do nosso meio, do nosso povo. Não é para macumbeiro, nem para... Não, de maneira nenhuma. Ele vai ver que você é sincero. Você chama de macumbeiro, isso é só um nome, né? Mas ele não é. Ele é um cristão. E ser cristão... Ó, irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que é isso aqui, irmão? O que é isso aqui? Irmão, você tem que se lembrar que existe católicos disfarçados de cristão. Já tem padre dentro das igrejas evangélicas de paletó disfarçado. Olha só aqui, né? Francisco Evangelista, aonde é que está na Bíblia que os macumbeiros são cristãos? Irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui, irmão, não é sendo usado por Espírito Santo, não. Este homem aqui, eu digo com toda certeza, e vocês estão vendo a prova aqui, dizendo que os macumbeiros são cristãos. Pelo amor de Deus. Ó, tá certo. O Francisco Evangelista, ele está na união dos anticristos. União. O ajuntamento de religião. Ó, ele já está no ajuntamento do anticristo. O ajuntamento de religião. Que todos os caminhos levam a Deus. Ele já está junto nisso aí. Eu já mostrei um vídeo para você sobre, né, o macumbeiro, né, o vídeo, né, aonde o macumbeiro fala, né, que todos os caminhos levam a Deus e cococó. E é por isso que o Francisco Evangelista está dizendo que o macumbeiro é cristão. Ó, irmão, é sistema, união. O Papa já está fazendo a união de religião. Todos são igual. Todo mundo é de Deus, cococó. Como é triste isso aí. Não, irmãos. Ser cristão é ser livre, ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo ao você conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. A nossa luta aqui não é pelo sangue nem pela carne. Não. É pelo Espírito de vida que Deus lhe deu. Vou botar aqui de novo. Para que esse Espírito... falar uma coisa para vocês. Não conte. Eu venho apanhei muito para aprender e estou aprendendo ainda na escola do Senhor Jesus. São 36 anos já. Não conta nada da tua vida para pessoas que se diz cristão, fiel a Deus. Olha, ele está dizendo, né? Não conte nada da sua vida para cristão que é fiel a Deus. Então ele vai contar da sua vida para macumbeiro, para católico. É melhor você contar para um católico roxo, para um macumbeiro. Viu? Que ele vai ver que você é sincero. Você chama de macumbeiro, isso é só um nome, né? Mas ele não é. Ele é um cristão. E ser aqui, ó. Ele está dizendo que é só um nome, né? Macumbeiro. Mas eles são cristãos, pelo amor de Deus. Então, Francisco Evangelista, né? Vou mostrar para você aqui. Vamos ver se os macumbeiros, né, são cristãos. Eu vou mostrar aqui para você, tá? Para de enganar o povo. Para de enganar o povo.
Então, irmão, o Espírito Santo não está na boca desse falso evangelista, não. Ele não quer aprender com ninguém, ele não gosta muito da Bíblia, quer viver recebendo palavra do ar e falando besteira, irmão, besteira. Né? Vamos lá, Francisco Evangelista, olha só aqui. Vou mostrar aqui, né, um macumbeiro para você, né? Nós respeitamos, né? Tá? Nós respeitamos. Mas eu vou mostrar para o Francisco Evangelista, né, o macumbeiro aqui. Veja aí. Macumba pega em crente. O crente que está assistindo aí a gente agora, ele pode começar a ter medo de alguma macumba, alguma coisa? Claro que pode. Claro que ele precisa temer, sim. Não só temer, como respeitar, não é? Porque se ele quer respeito para a religião dele, ele respeita a religião do outro, não é? Respeita o meu axé, que eu respeito o teu amém. É por aí. E a macumba pega em crente, sim. Claro. É aí, Francisco, o Evangelista, né? Quer dizer, o macumbeiro aqui é cristão? É cristão? Pelo amor de Deus. Então, né, macumba, né? Macumba pega em cristão, em crente? Depende, né? Se o crente, ele anda torto, anda no pecado, claro que pega, né? Claro que pega. E dizer para aqui que nós, verdadeiro cristão, não temos medo de macumba, não. Não temos medo de macumba, tá? Então, olha só mais aqui. Deixa eu Que ver pega? aqui. Foi o que eu disse no início. Olha, existe a madeira de lei, mas tem os cupim para furar. Então, se você der espaço, se você abrir brechas, porque a Bíblia diz: orai e vigiai, para que você não seja atingido por forças negativas ou forças. Ok, Francisco Evangelista, né? Então, se a pessoa não vigia, anda em pecado, anda com mentira, macumba pega nesses tipos de falso cristão, falso crente, ok? Então, os próprios macumbeiros, ele lança, né, a maldição, né, nos crentes, né, nos evangélicos. Olha só aqui mais uma, Francisco Evangelista. Olha só aqui. Presta atenção aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Por que é que macumba não pega em crente? Macumba pega em macumbeiro, meu amigo, não pega em crente. Vocês acabaram de ver aí. Então, Francisco Evangelista, macumba pega também em macumbeiro, né? Então, existe macumbeiro que lança macumba para outros macumbeiros, né? Porque Francisco Evangelista falou que os macumbeiros não brigam, os católicos não brigam entre si, pelo amor de Deus, Francisco Evangelista, pelo amor de Deus. Não fale daquilo que você não conhece, né? Então, existe macumbeiro que briga com outro macumbeiro, lançando macumba um com o outro. Existe padres brigando um com o outro. Isso, se você pesquisar aqui no YouTube, você acha macumbeiro brigando entre si, católico brigando entre si. Agora, para chegar um falso evangelista e ficar mentindo para as pessoas, né, não dá. Então é aqui, ó, tá? Francisco Evangelista, aqui, ó. O macumbeiro falando que macumba pega e macumbeiro também. E, bom, vamos lá. Porque tem muita gente que usa aí para criticar, vive a vida dele. Ele não vive a história religiosa dele. Ele vive para querer acabar com o outro. Então o demônio também está nele, não está em mim. Por que é que macumba não pega em crente? Macumba pega em macumbeiro, meu amigo, não pega em crente. Porque tem muita gente que usa a igreja como uma fachada, mas vive para criticar os outros, para perseguir, para criticar constantemente. Ele não vive a vida dele, ele não vive a história religiosa dele. Né? Nós estamos para viver, né? É Cristo, viver, né? Cristo, a palavra de Deus, né? Não viver a nossa vida, né? Não viver a nossa vida.
Porque eles não gostam que a gente, né? Eu vou mostrar para você. Olha, só acompanha esse vídeo aqui. Francisco Evangelista, tá? Tem mais, certo? Você está dizendo que os macumbeiros é cristão. Tá aí. Tá mentindo para as pessoas, Francisco? Hã? Vou lhe mostrar aqui, Francisco. O né? Ex-bruxo. Né? Aqui, quer dizer, ex-macumbeiro. Vou mostrar aqui o que acontece, né? Nas macumbas. Aqui, ó. Acompanha aí, Francisco. Ele é outra. E assim eu fui continuando. Comecei a conhecer artistas famosos, políticos, empresários. Olha aqui, Francisco Evangelista, ó. Ex-macumbeiro, tá? Ex-macumbeiro, certo? Que história é essa? De dizer que macumbeiro é cristão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, que tipo de evangelista é isso aí, irmão? É usado pelo espírito do erro. Pelo amor de Deus, irmão. É triste. Muito triste. Pessoas de dinheiro. Sempre pro meu lado só ia gente que tinha muito dinheiro. E o que aconteceu foi que eu me acostumei com aquele mundo falso, né? Aquele mundo virtual, de muito dinheiro, horas com muito dinheiro, horas acabava o dinheiro. E durante esse tempo todo, meus irmãos, eu detesto falar disso, mas eu fazia as piores coisas. Eu dava sacrifício. Certo, amado irmãos, né? As religião, ela vive do dinheiro, comércio, né? Religião vive do dinheiro, né? Tanto a macumba, as religiões vivem do dinheiro, né? E aqui você vai ver, né? Você tem que pagar. Vive sempre do dinheiro. Gira, dava para Exu, dava para povo de mata, dava para povo de cachoeira, dava para Erei. Então, eu dava oferenda para todos eles. Fazia os trabalhos, as pessoas pediam. E por incrível que pareça, os trabalhos davam certo, porque eles pagavam muito bem. Quantias altas, 10 mil reais, 15 mil reais. E a baiana foi criando fama, foi ficando forte, foi ficando valente, foi ficando destemida. Ok, Francisco Evangelista, né? Então os macumbeiros aqui recebia 10 mil para fazer o trabalho. Tá certo? Que história é essa? Que os macumbeiros são cristãos. Pelo amor de Deus. Eu fui levada para o terreiro para aprender a fazer as coisas. A pessoa que ficou sendo minha mãe de santo não precisou me ensinar nada. Até porque o diabo tinha uma ligação muito estreita comigo, muito de perto. Então ele mesmo me ensinava a fazer as coisas. Só quando eu falo do diabo, eu queria conscientizar meus irmãos que ele não aparecia para mim de chifre e rabo desse jeito, não. Aparecia como um anjo, como uma pessoa boa que queria me ajudar. Tá vendo? Então, irmão, não existe isso que o diabo tem chifre, tem rabo, não. O diabo, ele aparece como um anjo de luz. Como apareceu para essa aqui, né, que era ex-macumbeira. Então, o diabo, que é um anjo ele aparece como um anjo de luz para essas pessoas, para fazer trabalho, para destruir, ok? Ele aparece como um anjo para enganar a essas pessoas. Fui para dentro do terreiro, eu fui pro quarto de santo também. Eu fiquei lá. Só que eu fiquei lá 3 dias porque não foi necessário fazer nada em mim. Eu ia ficar lá 15 dias e fiquei só 3. A mãe de santo olhou para mim e disse: essa aqui já é feita, já está toda feita. Não precisou fazer nada. Mas eu passei pela humilhação de tomar água de abor, de ver os bichos saindo de dentro da carne. É isso, meus irmãos, pois eu vi os bichos saindo de dentro da carne. Eu vi. Eu dei meu sangue para aquele demônio. Eu fiz tudo o que foi preciso fazer. Para depois foram levar. E aí, Francisco Evangelista? E aí, Francisco Evangelista? É cristão? Os macumbeiros são cristãos? Que oferece seu sangue para o demônio? Pelo amor de Deus, né? Então, né, nós temos respeito a cada religião, né? Mas a questão é que a gente temos que falar a verdade, respeitando, né, a cada um deles, a pessoa, né? As babá, né, como elas chamam, e aí me levantaram. E daí pra lá foi comigo, foi eu e ele. Porque eu não precisei de mãe de santo, não. Como você também não precisa não, meu irmão, você precisa de Deus. E o que aconteceu foi que eu estava lá, mas eu não precisava saber mais nada. Porque o diabo me ensinou como fazer um sacrifício com um bode, como calçar um bode com galinha, como abrir uma sepultura e pegar o fêmur de uma pessoa. Tudo isso eu aprendi. Tudo eu aprendi sozinha, com ele do lado. Ok, Francisco Evangelista, né? Os macumbeiros aprendem, certo? Que história é essa que são cristãos? Pelo amor de Deus. Aprendendo.
E isso aí, meus irmãos, eu não gosto de falar essas coisas. Eu detesto falar nisso. Mas o que aconteceu, meus irmãos, foi que eu fui tão bruxa como qualquer outro. E o Senhor me resgatou. Porque eu fui forçada a abrir bode, tirar menga de bode, tirar menga de galinha para entregar para o inimigo. Fazer trabalho com cachorro no cio. Fazer trabalho com gato preto. Tudo isso eu fiz. Mas, meus irmãos, Deus foi maior todo o tempo. E é comigo. E é comigo. Porque me resgatou do meio da sujeira. Tá entendendo, meus irmãos? Hoje, se você está nessa situação, não tem que dar cachaça para Exu, não. E muito menos cigarro. E muito menos o que beber, o que fumar, o que vestir. Como tem pessoas que gastam o salário inteiro dando uma roupa para uma pomba. Entendeu, Francisco Evangelista, tá? Então, macumbeiros, ele toma cachaça, fuma um cigarro. Que história é essa de vocês dizer que são cristão, né? Pelo amor de Deus, né? Então, é isso aqui, as revelações sobre, né? Gira, uma roupa que custa R$300. Ou comprando uma caixa de charuto cubano para dar pro Nego Gesto, pro Zé Pilintra, pro Tranca-Rua, pra esses palhaços aí tudo. Outra coisa, meus irmãos, isso é capeta. Isso é capeta. Ninguém tem que dar nada, tem que dar um banho com o Espírito Santo, um banho de sangue, e eu quero ver como é que faz. Porque tudo isso, meus irmãos, eu fiz. Eu comprei roupas maravilhosas para Pombagira. Cada orixá meu tinha a roupa deles. Tá entendendo? Porque a filha dela era rica e o genro dela era pobre. Ela não queria de jeito nenhum. Aí ela chegou pra mim e falou: Baiana, né? Baiana, você faz esse trabalho, quanto custa? Eu dei o meu valor. Ela foi e disse: eu quero separar de qualquer jeito. Quando o diabo desceu lá pra ela fez o acordo com ele. E eu não sabia. E no acordo depois eu vinha saber. E ela foi e disse: eu tenho que trazer uma calcinha da minha filha pra cá. Aí ela trouxe. Tá bom, né? Tá bom, então tá aqui, tá? Tá certo, Francisco Evangelista, né? Sobre o ex-macumbeiro, né? Revelando tudo o que acontece, né? Na macumba, né? Agora você quer enganar o povo? Você quer ficar enganando o povo aí? Que os macumbeiros são cristãos, que os católicos são cristãos? Pelo amor de Deus, meu pai. É triste. Agora eu peço que os irmãos me acompanhem aqui, tá? Vou botar aqui o vídeo.